Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite. Hoje, com a tarefa inglória de ter que concorrer com o jogo de futebol, decisão, né? Mas aí eu fui obrigada a convocar um time aqui de altíssimo nível para debater um tema que a gente está horas querendo debater, que é a Constituição de 1988 e suas consequências no país. Então, se você não é um aficionado por futebol e conhece outras pessoas que também não dão dão importância para quem vai vencer o campeonato, compartilha, curte, participa do programa e nos ajuda a melhorar essa audiência. E aqui no WhatsApp da emissora, você pode mandar suas mensagens, a gente responde, a gente vai ler as mensagens também que vierem ao ar. Lembrando que hoje é uma data que não tem como passar em branco. Hoje é 11 de setembro, né? O dia em que derrubaram as Torres Gêmeas, o dia que mudou o mundo como nós conhecíamos antes, né? O dia que o ódio e o desprezo pela liberdade fizeram com que milhares de pessoas morressem e que toda política de privacidade na internet e política entre as relações do mundo mudasse. 11 de setembro, um dia para jamais ser esquecido, um dia de intolerância. Sobre o programa de hoje, a Constituinte de 1988 marcou o início da redemocratização do país, mas é alvo de profundas críticas por parte de conservadores e liberais, que a consideram cheia de direitos e com poucos deveres. O debate de hoje é sobre esse tema. Quais as consequências da Constituinte de 1988 para o Brasil? Como ela foi pensada? Quais eram os objetivos envolvidos? O que é preciso e por que é preciso mudar? Precisamos de uma nova Constituinte? Cláusulas pétreas engessam o país? Vamos debater o tema com o jurista Antônio Augusto Maier dos Santos e o advogado Vinícius Boeira. Não percam o Cruzando as Conversas dessa noite, com vocês até às 11h30. Então, esse tema, eu deixava vocês falarem, a gente vai até o Natal, né? Vai. Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, direito de vocês, pelo Vinícius. E a pergunta que eu faço, Vinícius, é faz a tua análise geral sobre a Constituinte de 88, assim, onde é que estão os nossos maiores problemas ali? A mesma pergunta vale para o Antônio Augusto depois. Bom, boa noite, Fernanda. Boa noite, meu querido amigo Antônio Augusto. É um prazer vir conversar contigo aqui na RDC, neste programa que cumpre um papel de destaque, um papel fundamental que ficou vago durante alguns anos aqui no Rio Grande do Sul, que abre espaço para debater assuntos de importância fulcral para a sociedade brasileira e sempre com maestria na condução do programa. É um prazer, uma honra estar aqui de volta. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, sempre. Bom, eu quero iniciar o debate de hoje. Eu tenho muito apreço pela nossa Constituição, mas eu gostaria de fazer algumas considerações até pelo momento histórico em que ela foi constituída. Todas as experiências que nós temos ao longo da história da humanidade mostram que quando se faz uma Constituinte, ela é sempre o reflexo, é a antítese do período anterior. O pequeno período anterior da história daquele povo, ele acaba sendo refletido ao inverso, como se fosse um espelho na Constituição. Na Constituição brasileira não foi diferente. Nós vivemos alguns anos com restrições às liberdades individuais, às liberdades associativas, às liberdades sociais, e isso acabou com um reflexo muito negativo na Constituição de 88. Nós vimos que a Constituição de 88 acabou ultrapassando todo o que diz o bom direito constitucional, que diz que na Constituição tem que ser incluídos somente temas que façam a união da nação, a união do povo, que demonstrem o que aquele povo projeta para o futuro, na sua individualidade, nas suas liberdades individuais e principalmente pelo coletivo, ou seja, como nós miramos o futuro e aonde é que nós queremos chegar.
saindo desta matéria, e eu estou falando bem num tom coloquial para que fugir um pouco do linguajar jurídico, para que quem nos assista possa compreender o que nós estamos dizendo, porque se nós ficarmos no juridiquês, nós vamos acabar atingindo um espectro muito pequeno da sociedade. Na Constituição brasileira foram colocados temas que jamais deveriam constar ali. Né? Nós não podemos engessar o futuro de uma nação, colocando cláusulas, ainda colocando como cláusulas pétreas algumas matérias que acabam por criar grilhões nas novas gerações. Deixa eu só fazer uma janela aqui, as cláusulas pétreas que garantem direitos que ninguém diz quem vai prover e como, né? Exatamente, ou seja, quem paga a conta? A geração que criou esta Constituição criou um subjugamento às novas gerações, as pessoas que ainda não haviam nascido, quando nascem, já nascem com uma dívida nas costas e já nascem condenadas a trabalhar e entregar grande parte do que produzirem ao longo de toda a vida para o Estado, para que o Estado possa suprir aquelas classes privilegiadas que tiveram uma gama de forças maior dentro de uma Assembleia Constituinte, que representava um momento histórico muito sensível e muito pontual do Brasil, que hoje já é totalmente diferente. Ou seja, e isto vem repercutindo e gerando cada vez mais reflexos negativos em cadeia. Ou seja, existe uma progressão geométrica dos problemas criados pela Constituição. E esse é o principal motivo que nós temos hoje que debater aqui, para que as pessoas se conscientizem que nós precisamos alterar a Constituição, trazendo para dentro da Constituição somente, mantendo dentro da Constituição somente o que é de matéria constitucional e tirando de lá, como, por exemplo, a Previdência. Matéria previdenciária é matéria de caixa, é livro caixa. Nós não podemos dizer que alguém vai ser aposentado de uma determinada forma na Constituição e isso seria imutável. E para mudar isto, nós temos que trabalhar quanto tempo para mudar e mesmo assim nós não conseguimos. Nós estamos há 9 meses discutindo isso no Brasil e não conseguimos avançar absolutamente nada até agora. O dinheiro que está envolvido numa decisão que leva 1, 2 anos dentro do Congresso. O prejuízo que está gerando para quem está desempregado, para quem está precisando trabalhar, para quem está precisando produzir, para quem está querendo escolher um curso universitário para poder trabalhar a sua vida inteira e está limitado porque uma discussão que não consegue avançar dentro do Congresso Nacional. Poderia fazer uma provocação que, pelo excesso de regras e dispositivos que existem na nossa Constituição, nós ficamos, de uma certa forma, extremamente engessados. O que seria bem diferente se a gente tivesse uma Constituição muito mais enxuta, baseada nos princípios do bem comum, da common law, como se diz, né? Porque a gente tem que fazer com que quem nos assiste compreenda que para que serve uma Constituição. Qual é a função de uma Constituição? A Constituição é para dizer o que o cidadão pode esperar do Estado e, mais do que isso, como o cidadão vai se defender do Estado. Fora isto, nós não temos que botar nada dentro da Constituição, porque o Estado é um ente quase que como um Deus, onipresente e onipotente, e o cidadão é um ser impotente. A Constituição tem que proteger as liberdades individuais contra o Estado. É isto que a Constituição tem que fazer. Fora isto, nada disto é matéria constitucional. Antônio Augusto, tu trouxe aí um exemplar. Todo ano tem que reciclar o livro? Todo ano tem que sair uma edição nova? Pois olha, Fernanda, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. É uma satisfação reencontrar o Dr. Vinícius esta semana. Já estive com ele segunda-feira. Hoje é quarta. Fico muito satisfeito de ter a oportunidade de debater com ele, de conversar contigo, com os telespectadores, em torno de um assunto que, por incrível que pareça, está mais presente no cotidiano do que se imagina. Está mais atualíssimo do que se supõe, porque tudo decorre do livrinho. Livrinho verde. Tu me perguntaste se é necessário todos os anos reciclar e atualizar. Te diria que sim. Agora vem a Feira do Livro,
Quando chega na Feira do Livro, eu vou lá no estande do Senado e adquiro um exemplar atualizado. Por quê? Porque nós, doutor Vinícius, temos hoje 101 emendas à Constituição. Fora as 6 de revisão, que foram apresentadas até 1994. Entre 1992 e 4 de julho agora deste ano, apresentaram 101 emendas à Constituição. Sem se falar no volume de propostas de emenda à Constituição das últimas 5 legislaturas, que ultrapassam a casa dos 15 mil itens. Não estou falando de PECs. PECs são mais de 22 mil. São 15 mil itens, porque elas se repetem. Porque o legislador, congressista, ele legisla de uma forma como se ele estivesse numa orgia. É uma coisa caótica, né? Ela inviabiliza o progresso do país. A processualística legislativa impede o progresso. Então, 101 emendas à Constituição de 5 de outubro de 1988 para cá. Entre 1824 e 1988 foram 164 anos. Em 164 anos, 8 constituições. É muita Constituição. Tem alguma que tu acha que era a melhor de todas? A Constituição de 1946. Uma Constituição sensata, com poucos adjetivos. A Constituição de 1891 foi uma Constituição muito bem escrita, porque ela racionalizou as estruturas de poder. 1988 era um outro Brasil. Entretanto, o processo da Constituinte ele foi demasiadamente longo. Foi a Constituinte mais extensa que o Brasil teve. 584 dias de trabalho, 330 sessões. A sensação que a gente tem, eu sou leiga, não sou formada em Direito, mas já li. E a sensação que se tem é que a Constituição, da forma como ela foi feita, é como se ela quisesse reparar todos os males do país pregressos. É como se fosse um livro, que fosse um grande meia-culpa por parte de todos os envolvidos e que tivesse a pretensão de consertar o Brasil e garantir eternamente todas as benesses possíveis para todos os possíveis oprimidos, se tu me permite, vítimas do sistema e etc. Nós temos no Brasil um fetiche de que tudo se resolve através de leis. Ou seja, nós criamos uma lei, segundo os nossos congressistas, e os problemas se resolvem automaticamente. Ou seja, se promulga uma lei e aquela lei automaticamente resolve os problemas da nação. Ou seja, acha que tem congressista que tem cara por se eleger, chegar lá e botar uma emenda? Claro que sim. Até porque, como é que se mede a qualidade de um deputado ao longo dos últimos anos, das últimas décadas no Brasil? Pela quantidade de projetos de lei que foi aprovado. Pô, ou seja, para mim o exemplo é o Camozato aqui de Porto Alegre, pela quantidade de leis que ele conseguiu tirar. O revogaço. O revogaço. A gente precisava de um grande revogaço nacional, vocês concordam? Sem dúvida, sem dúvida. Mas no Brasil existe o fetiche legislativo de produção de leis. Ou seja, nós temos um entulho legislativo que as faculdades de direito, em vez de formar pessoas conhecedoras do direito, formam pessoas que conhecem a lei. Nós não temos tempo de estudar o direito. Por quê? Porque as leis modificam constantemente. Coisa maluca isso. Esses dias eu estava dando uma palestra na SIC, em Caxias do Sul, e eu estava com o dado bem atualizado naquele momento, mas se não me falha a memória, nós temos 5 mil novas normas tributárias por dia no Brasil. Que absurdo. Não leis, mas normas tributárias, entre portarias, entre despachos legislativos, entre leis municipais, leis estaduais e lei federal e de todas as autarquias federais que criam regras tributárias. Humanamente é impossível dominar a área, só quando a inteligência artificial vier, então, para... É humanamente impossível se atualizar. É que tem um agravante nisso, que é o fato... Tu disseste uma palavra que é verdadeira. A tentativa de conciliar tudo e todos na Carta Magna, ela é realmente um caso a ser estudado. Talvez até sob o ponto de vista psiquiátrico, porque não há como resolver todos os problemas via Constituição. E esta Constituição brasileira de 1988,
ela tem alguns pecadilhos fatais. Ela desceu em minúcias em assuntos que são genéricos. É incabível atribuir tanta coisa num único texto. Ela sofre de pecados redacionais. Ela tem incongruências nas suas redações no mesmo assunto. Por exemplo, um exemplo na área onde eu atuo profissionalmente. O artigo 29 da Constituição pormenoriza por faixa de cidadãos, de habitantes, o número de vereadores por Câmara Municipal. Então ele desceu a minúcias, iniciando lá com o mínimo, chegando no máximo. Isso é uma tabela de composição de Câmara Municipal. Isso é um delírio. Isso cabia à legislação complementar, que existe uma lei complementar. Mas como ela é desrespeitada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu o Congresso de reagir a uma decisão que foi tomada pelo Supremo por maioria de votos em maio de 2004 e determinou então a inclusão desse rol do número de vereadores. E ela abre de uma maneira que me parece equivocada. Ela vem aqui e diz o seguinte: o preâmbulo da Carta Magna é: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição norte-americana, que é de 1787, portanto 2 anos antes da Revolução Francesa, ela diz o quê? Nós, o povo norte-americano. Então ela abre com esta perspectiva. Aqui não, aqui nós, representantes do povo. Dirão os telespectadores, mas o Antônio Augusto é um chato. Nunca! É um pentelho estabelecer um debate como esse. Não, mas eu faço isso para conectar da seguinte forma: o Constituinte se sobrepôs ao povo. É o primeiro artigo. Nós, representantes do povo brasileiro. Tem algum estudo que já tenha sido feito sobre a Constituição que mostre destes constituintes que estavam lá durante 500 e tantos dias organizando essa Carta Magna, quem representava quem lá dentro? Quais as corporações que estavam representadas? Sim. Quais os movimentos organizados? Eu gostaria de ter acesso a um dado desse, sabe? Porque eu acho que isso é muito esclarecedor. O doutor Vinícius tocou num ponto importante. Como havia um represamento de direitos, de desejos, de aspirações pátrias nacionais, e ao mesmo tempo o país havia, pouco tempo antes, 1982, feito uma eleição direta para governadores, em 1985 uma eleição para algumas capitais, e em 1986 uma eleição para formar a Constituinte, havia uma ansiedade, havia uma inquietação por parte de muitos movimentos que tinham a pretensão de então estabelecer a solução do planeta dentro da Constituição Federal Brasileira. É isso que parece, exatamente. A tentativa foi essa, e há um exemplo crasso nisso. Nós temos aqui na Constituição Federal 102 vezes a palavra direitos. Isso que eu ia perguntar para vocês. E 9 vezes deveres. E 9 vezes a palavra deveres. Gente, 102 vezes direitos e quantas vezes deveres? 9. 9 vezes deveres. Não tem como funcionar uma nação não assim, pode, né? Porque o telespectador que não é bacharel em direito, que não é operador jurídico, não tem um familiar, um amigo, alguém próximo, que possa talvez traduzir uma parte dessas nossas referências, ele haverá de pensar que a solução aqui é direitos. A solução não é só direitos, a solução é deveres. Essa orgia de direitos, ela não é nem factível. Mas Antônio Augusto, deixa eu fazer uma provocação para o Vinícius. Essa Constituição, do jeito que ela foi feita, e isso foi um dos motivos pelos quais eu quis provocar esse debate com vocês, ela causa muito mais problemas do que ela traz soluções. Porque ela joga uma bomba no colo dos prefeitos, que é onde tudo descamba, né? Porque tem obrigação de... Qualquer coisa, o Ministério Público está ali para fazer o despacho. Tem obrigação de dar escola, casa, comida, só falta roupa lavada. Transporte escolar. Tudo. E aí tem a lei de responsabilidade fiscal. E tem o limite do teto de gastos. E tem o dinheiro todo que vai para Brasília e não volta. E tem o pacto federativo que não existe. Ou seja, estrangula os municípios, é impossível cumprir essa Constituição, ela causa um nível de demandas legais absurdo. Isso começa exatamente por onde o doutor Antônio Augusto colocou, no preâmbulo da Constituição.
Se nós formos mais adiante na leitura que o Dr. Antônio Augusto estava fazendo, vai chegar um momento que vai dizer assim, todos são iguais perante a lei. Parece um erro semântico, mas não é só questão semântica. O correto deveria ser, como dizem os ingleses na common law, que a lei é igual para todos. No momento, não é só uma inversão de palavras. No momento em que todos são iguais perante a lei, nós abrimos um leque de criar desigualdades, como o caso das cotas, para que todos fiquem iguais perante a lei. Então tu consegue legitimar as desigualdades sociais, criando regras para inverter a igualdade, para que todos sejam iguais perante a lei. No momento em que nós dizemos que a lei é igual para todos, a lei é única e todos vão enfrentá-la da mesma forma, com as mesmas condições. Correto. Então, só no preâmbulo da Constituição já nós podemos enumerar uma série de erros, como o doutor Antônio Augusto já colocou no início da argumentação. E permitem um alto grau de subjetividade na análise, né, Vinícius? Exatamente isso, ou seja, tudo se justifica, todas as ilegalidades, a criação de desigualdades pelo Estado se justifica para cumprir o preâmbulo da Constituição, para fazer todos ficarem iguais. E nós não podemos imaginar que todos sejamos iguais, a não ser um Estado socialista, onde nós temos uma economia centralizada. Num país que não é socialista e que prima pela liberdade individual, nós não podemos imaginar que todos sejamos iguais, porque todos somos diferentes. Só se a gente chamar o Trotsky aqui e deixar ele dizimar a população no índice que ele achava que 10% era mais do que bom, se tivesse que matar 90% da população para que todos pensassem, agissem e fossem iguais. E essa questão da igualdade... Isso está lá no documentário. Ela gera uma problemática tão grave, porque o correto talvez também fosse acrescentar o seguinte, admitindo que todos são iguais, ok, todos são iguais, mas com tratamento proporcional à desigualdade na qual se encontram. A solução não pode advir de maneira homogênea, os problemas não são iguais. E o pecado gera o quê? Interpretações ou casuísticas do Supremo Tribunal Federal ou apartadas da realidade, porque ela não tem um eixo no que tange a essa igualdade. A lei é para todos, realmente, porque ela é um conteúdo abstrato. Só que há interpretações e interpretações. Um caso grave que me parece aqui na Constituição é esta confusão estabelecida em torno da prisão em segunda instância. Qual seja, quando o Constituinte elaborou o documento e a Constituição foi promulgada, criou-se de uma maneira muito nítida a diferença entre cumprimento de pena e presunção de inocência, ou de não culpabilidade. Que eu acho que é o dilema. Que é o princípio correto, não culpabilidade prévia e não presunção de inocência. É esse o dilema. Então, nós temos hoje uma interpretação fixada no Supremo Tribunal Federal em torno da prisão em segunda instância, qual seja, uma determinada maioria, é verdade que apertada, chegou à conclusão de que não há prejuízo à presunção de inocência ou à não culpabilidade em caso de recolhimento à prisão após o julgamento colegiado. Ora, a Constituição ela diz aqui que a presunção é de inocência perante o quê? A culpa. Então, na verdade, eles fizeram uma confusão entre a Carta Portuguesa, a Carta Norte-Americana e geraram essa redação. Mas isso gera debates infinitos sobre temas que deveriam ser mais objetivos. Mas existe... Você acha que isso é proposital? Eu não diria proposital, eu vou usar uma expressão, que me perdoe a franqueza, mas eu tenho convicção, porque eu me detive minuciosamente na leitura de muitos desses dispositivos, desde os debates travados no período pré-eleição, durante o período que antecedeu a posse e durante toda a Constituinte. Então, esse dispositivo aqui, ele foi, a um determinado momento, alvo de 7 relatores. Não havia consistência e continuidade. Então, se criou uma metáfora e uma realidade. A metáfora, exemplificativamente, com o cérebro de um rinoceronte e a realidade com o rabo da girafa. Então, são disparidades
inconciliáveis, hipopótamos e girafas. Não há um animal pesado que se move lentamente e um animal alto que é veloz. Não há como equilibrar. De uma certa forma, está chamando a Constituição de um Frankenstein. Mas ela é, isso não sou eu que digo. E ela tem, eu te diria com toda franqueza, ela tem as suas virtudes. Agora, essa questão da segunda instância gera um problema enorme, qual seja, nós temos um ministro no Supremo Tribunal Federal, o senhor Marco Aurélio Mello, que, o ano passado, no dia do início do recesso do Poder Judiciário, vencido que é na compreensão da prisão em segunda instância, e sublevando-se a essa compreensão do colegiado que ele tanto defende, ele determinou a soltura de todos os presos em segunda instância. Eu lembro disso. Isso foi no dia do início do recesso, horas antes. Coube ao cidadão que preside o Supremo, reprovado em 2 concursos públicos, para a magistratura, ele entendeu de avocar o processo e restaurar. Coube o bom senso, né? Eu achei que ele talvez não tivesse, graças a Deus teve. Né? Mas agora, como é que num canetaço se abre uma possibilidade tão absurda como essa? Quero voltar à tua pergunta que eu não terminei de responder. O que tu mudaria se tu tivesse a condição? A Constituição, nós temos outro fetiche sexual, jurídico que nós temos no Brasil é que a lei cria direitos. Lei nenhuma cria direitos, Constituição não cria direitos. Os direitos não podem ser gerados através de uma lei. Mas são no Brasil todos os dias. Mas este é o erro e por isso que nós estamos insistindo no erro e por isso que nós não conseguimos sair do buraco. Nós ficamos correndo sempre que nem cachorro atrás do rabo. Os direitos que nós temos, eles são superiores às leis. Ou seja, não precisa vir uma lei no Brasil e dizer que eu tenho direito à vida. Não precisa que a Constituição diga que eu tenho direito. Eu nasço com o direito à vida. O direito à vida é imanente ao ser humano. O direito à liberdade é imanente ao ser humano. Não precisa que uma lei venha dizer que eu tenho direito. A lei tem que reconhecer o direito que eu tenho. O direito ele já é pré-existente. E no momento em que a gente entende que a lei vai gerar direitos, nós criamos um Frankenstein como a Constituição de 88. A Constituição não tem que vir trazer direitos. A Constituição tem que reconhecer os direitos existentes. E não tentar criar novos. Porque no momento que tu tenta criar direitos, tu acaba criando desigualdades. Toda vez que o Estado... nunca diz como esses direitos serão providos. Quem vai pagar e como. Eu brinco com essa Constituição dizendo o seguinte, que o único que não está representado nessa Constituição é o indivíduo pagador da conta. Fernanda, não... Só ele, porque o resto todo mundo está... A Constituição de 88 não gerou direitos. A Constituição de 88 gerou privilégios. Os direitos que ela reconhece já eram pré-existentes. O que ela não criou nenhum direito. Ela criou privilégios em alguns momentos para uns, em alguns momentos para outros. Ela é utópica? Sempre em benefício... Ela é utópica? Claro que sim. Claro que sim. Eu te diria, tu me perguntaste qual é a melhor Constituição. Como é possível uma nação ter uma Constituição utópica? Mas ela criou algumas miragens. Ela estabelece alguns paradigmas que são falsos. A realidade, como tu colocas, é realmente esta. Porque aqui, não obstante nós, os representantes do povo brasileiro, criaram privilégios a si próprios. Nós temos déficits institucionais aqui que se apresentam insuperáveis. Um deles, por exemplo, redigidos por eles próprios em causa própria. A manutenção de mandato de senador por 8 anos. Isso petrifica uma relação entre eleitor, eleito e instituição. É um triângulo que tem uma relação neurótica. Só que em 8 anos foi suficiente para que os eleitores de Alagoas esquecessem todas as questões atreladas ao senhor Renan Calheiros, ao senhor Fernando Collor de Mello e os reelegessem. Então, por exemplo, isso é um exemplo extremo do país. O ano passado houve uma alteração com uma verdadeira varredura no Senado, não foi suficiente. 8 anos de mandato para senador é demasia. É o único cargo eletivo com 8 anos. A vitaliciedade dos ministros do Supremo perdeu o Constituinte a oportunidade de estabelecer mandatos, como nas cortes europeias, onde há, além da questão do mandato, a proibição de atividades outras futuras por conta do tráfico de influência acumulada. A utopia que a Constituição revela se dá, me parece, com a disparidade de 10-1 de direitos e deveres. Nós temos aqui, doutor Vinícius, um componente não só utópico, porque a utopia pressupõe que ela não será realizada. Eu diria que aqui nós temos um conteúdo
absolutamente irrealizável. Ai, a sensação. É a sua irrealidade. A polícia, hoje no Brasil, por conta de uma interpretação feita deste documento, não pode algemar presos, não pode algemar suspeitos. É um instrumento de trabalho da polícia e a polícia não pode trabalhar com um elemento próprio da sua atividade. Sem se falar que por conta da sua extensão... essa decisão foi tomada casuisticamente no momento, o único momento do Brasil que começou-se a prender políticos e poderosos. E ela é demasiadamente extensa. Isso aqui, ensinar em sala de aula... Eu lecionei Teoria Geral do Estado. Eu fui professor de Teoria Geral do Estado por 4 anos. Ensinar Teoria Geral do Estado a partir de uma Constituição como esta aqui é relativamente fácil, porque ela contém várias ideias e ela diluiu isso em capítulos. Eu vou fazer uma pergunta maldosa, tá? Porque eu sou muito crítica da forma como as ideias são colocadas no papel. Vocês acham que há um problema de lógica na Constituição? Claro que sim. Causa, a Constituição efeito. é irracional. Há um problema de lógica na redação da Constituição, na forma como ela se apresenta? Essa Constituição, não sei se o doutor Vinícius comunga, mas ela foi escrita de maneira emocional. Ela foi escrita emocionalmente. Ela carece de lógica. Despejaram de cambulhada aqui direitos, basta ver a desproporção da palavra direitos. Óbvio que ela assegura vantagens para segmentos, pessoas que precisavam ter garantias respaldadas aqui, reconhecidas como tais previamente à sua existência, que ela foi promulgada. A Constituição anterior à Emenda Constitucional 1 de 1969, que na verdade era um puxadinho da Carta de 1967, ela trazia questões absolutamente normais, mas o país não vivia uma normalidade. Só que transmudou-se isso para cá com alguns aperfeiçoamentos. Então criou-se, dentro desse cenário, uma enorme expectativa. Ela é irrealizável. Não há como atribuir solução para tudo aqui. Ela é irrealizável. Nós temos uma disparidade aqui que me parece de forma absoluta. Qual seja, a composição do Congresso Nacional hoje é uma composição invertida. A composição hoje, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Primeiro que eu não entendo por que o Distrito Federal tem 3 senadores. Primeiro que eu não compreendo por que o Distrito Federal tem representação na Câmara. Não entendo. Isso foi um resgate por conta de um constituinte que foi cassado. E aí, para homenagear o período no qual ele esteve no exílio, atribuíram respeitabilidade e representatividade. Criaram uma confusão. A respeitabilidade não se discute. Agora, a representatividade, por que o Distrito Federal tem 3 senadores? Por que dos 81 senadores da República, 74% pertencem às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Isso é absurdo. Ou seja, isso é absurdo. E a Câmara, quando essas mesmas 3 regiões detêm 51%, 50,8% detém o controle da Câmara dos Deputados. Um senador se elege no Acre com em torno de 100 mil votos. Um senador se elege no Rio Grande do Sul com mais de 1 milhão de votos. Mas a desproporção vai a tanto que, na Câmara dos Deputados, 50,8% pertence às 3 regiões do país. O Romero Jucá tinha feito 80 mil votos em Roraima e era senador. Mas veja... Isso é uma palhaçada. Esses 3 estados representam 43% da população. A região sul e a região sudeste, que detém os outros 49%, ou seja, a minoria, ela tem a maioria da população, a maioria do parque industrial, a maioria da receita. Então, a minoria parlamentar traduz a maioria da população. E ela, qual foi a última vez... Impede igualdade com o outro lado. Mas qual foi a última vez que um integrante da região sul ou sudeste presidiu o Congresso Nacional? Nós não nos lembramos por quê? Porque não aconteceu de 1988 para cá. Por quê? Porque as regiões, infelizmente, é preciso que se diga, o telespectador da RDC-TV, ele é esclarecido, ele é elucidado. Estas regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, elas não têm PIB, elas não têm representatividade política suficiente para isso. O certo seria uma proporcionalidade real nas bancadas, onde, por exemplo, aqui, numa ficção, numa miragem constitucional, aqui diz que os estados terão uma representação proporcional à população, pois parte a proporção de 8
e chega a 70, que é São Paulo. Como vai se extrair proporcionalidade se ela está engessada em 8? Quando o Acre tem 8, deveria ter 1. Eu concordo contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vinícius. Se fosse possível uma nova constituinte, como é que tu acha que ela deveria ser realizada? Eu já tenho me debruçado há muito sobre isso, Fernanda, e eu não consigo imaginar uma Assembleia Constituinte produzindo uma coisa boa. Tá, mas você está partindo do pressuposto que a gente teria uma Assembleia Constituinte com quem está atualmente lá. Não, nós tem liberdade para propor uma ideia qualquer. Porque a primeira coisa que nós temos que imaginar é o seguinte: esses congressistas, esses constituintes que criaram a Constituição de 88, eles não vieram de Marte. Eles foram eleitos pela população brasileira com todas as deficiências que tem o sistema eleitoral. Ou seja, no Brasil nós não temos, eu me arrisco a dizer que nós não temos uma democracia. Porque o voto do cidadão de São Paulo e do sul do Brasil e do centro-oeste do Brasil vale muito menos do que o voto do cidadão do norte e do nordeste. Exatamente o que o Antônio Augusto estava falando. Ou seja, o voto de um nordestino vale cerca de 100 votos de um paulista. Então nós não temos uma representação correta. O sistema de escolha dos representantes hoje, ele é viciado. No momento em que nós temos um sistema eleitoral de voto em lista aberta, proporcional, ou seja, se vota num determinado partido, ainda com a existência de coligações, se vota num determinado partido e se elege um candidato de outro partido. Se vota no candidato João e se elege o candidato José. Ou seja, quando o eleitor dá o voto para alguém, ele está dando um voto de confiança para uma pessoa que ele acredita. E este voto, pela coligação partidária e pelo sistema atual de escolha, acaba sendo levado por outro partido e outro candidato à coligação. Acaba na eleição de 2020 agora. Não, isso acabou ano passado. Acabou ano passado. Agora a próxima de 2020 vai ser a primeira que não vai mais ser proporcional. Não. Mas vai continuar o eleitor votando num candidato e elegendo o outro. Mas dentro do mesmo partido. Dentro do mesmo partido. Mas tudo bem. Já reduz o dano profundamente. Mas olha dentro dos partidos políticos a gama de pessoas que nós temos e a qualidade dos candidatos dentro de um mesmo partido. Então, existe uma série de erros de representação. Segundo, o sistema afasta as pessoas de boa índole. Imagina alguém dispor de capital próprio, de dinheiro próprio, se afastar do seu trabalho e fazer campanha no Rio Grande do Sul, de Torres ao Chuí, de Pelotas a Uruguaiana. Como é que vai se percorrer o estado inteiro? Como é que vai se deixar de trabalhar durante a campanha eleitoral? Como é que vai se ter capital? Como é que vai conseguir levar uma campanha eleitoral sem que tu precise de dinheiro ou de apoios espúrios e que depois, de eleito, tu terá que pagar esses apoios? Nós só poderíamos ter uma eleição correta se nós tivéssemos voto distrital puro. Ou seja, no Rio Grande do Sul tem 33 cadeiras na Câmara Federal, nós dividiríamos o estado do Rio Grande do Sul em 33 distritos, com o mesmo número Deixa eu te provocar. Por que não o distrital misto? Porque o distrital misto mantém a distorção pela metade. Nós teríamos metade dos deputados eleitos pelo voto distrital puro, representando cada um deles o seu distrito, e a outra metade vai continuar nesta bagunça que existe hoje. O sistema distrital alemão, que é o melhor sistema distrital de voto misto hoje, é uma confusão que nem os eleitores alemães conseguem compreender, porque não tem nem número fixo de deputados. Mas como seria essa constituinte? Seria uma constituinte... Se a gente fosse pensar nisso agora, vamos mexer na Constituição. Isso não está em debate atualmente. Constituição tem que ser matéria para quem entende de direito constitucional. Não adianta nós fazermos uma eleição. Eu imagino que a melhor Constituição é nós termos uma comissão de juristas... exclusiva. Uma constituinte boa é aquela que é produzida por juristas e depois submetida à aprovação. Ou seja... Concorda, Antônio Augusto? Concordo, mas veja bem, nós tivemos essa possibilidade em 1987. O homem público mais qualificado do Brasil à época, chamado Afonso Arinos de Melo Franco,
foi designado pelo presidente José Sarney presidente de uma comissão de notáveis. Um ano antes. Um ano antes. Ele foi nomeado presidente da comissão dita de notáveis, uma seleção de 90 nomes do Brasil, de pessoas com perfis díspares, nas mais variadas formações, para elaborar um anteprojeto para subsidiar os trabalhos da Constituinte. Isso foi objeto de um decreto presidencial com a composição, com o tempo de validade e com a data da entrega do anteprojeto. Muito bem. O então ex-senador Afonso Arinos, à época, ele redigiu uma carta de princípios e aquilo foi sendo desdobrado, porque ele era o homem público de maior experiência vivo naquela época. A comissão, então, passou pela eleição. Em 1986, o Afonso Arinos novamente se elegeu senador e ele foi para a Constituinte. Então, foi um privilégio ter alguém com a bagagem, embaixador, advogado, ex-promotor de justiça, deputado federal, ministro das Relações Exteriores, ex-senador, professor de Direito Constitucional, um homem vivido, com vivência acumulada. E o trabalho presidido pelo ex-senador Afonso Arinos, posteriormente com ele na Constituinte como senador, foi descartado, não foi utilizado. Por quem? Por quê? Pelo próprio José Sarney, porque o anteprojeto falava em mandato de 4 anos. E, durante a Constituinte, o José Sarney, então, liderou um lobby poderosíssimo. E se produziu esse Frankenstein. Que gerou um mandato de 5 anos para ele, que posteriormente, em 1994, foi reduzido para os atuais 4. Então, eu te diria que o anteprojeto... É poder demais na mão de uma pessoa só. Eu vou usar uma palavra que eu uso com muita frequência. Combinar, mas é um absurdo, isso acontece só no Brasil, não é possível. Não, os picadilhos acontecem em outros países. Todos os países presidencialistas africanos e sul-americanos acontecem isso. Só nos países ditadura e mas veja, nada democráticos países. Essa questão da Constituição, o anteprojeto foi descartado, ele não foi utilizado. Nós tivemos... Então, você está dizendo que eles passaram a régua e começaram do zero sob supervisão do Sarney? Exatamente, porque a ideia do Sarney era 5 anos de mandato. E a correlação de forças das corporações que tomaram o Estado brasileiro desde sempre. Antônio Ou Augusto. seja, as corporações, principalmente as corporações de funcionários públicos, tomaram a Constituição para si e criaram uma Constituição que gerou uma série de privilégios impagáveis. Deve ter alguma cadeira que trate de comparação de constituições dos países, não? Eventualmente. Eu quero saber se existe algum outro país que garante todos os direitos que a nossa Constituição garante. Casa, comida, saúde, educação. Existe alguma outra? Não garante, Fernanda. A Constituição não garante absolutamente nada. Ela se propõe a garantir. Ela diz que tu tem o direito. E no momento que ela diz que tu tem o direito, se tu acionar a justiça tem que te dar. Alguém vai ter que te dar. Olha, é ou não é? Não, Algum não é. outro país do mundo tem isso escrito no texto? Sabes que eu estou fazendo um trabalho sobre a reeleição. Estou fazendo um trabalho muito detido em torno desse assunto da reeleição. Então eu fui obrigado a ler todas as constituições disponíveis no mundo. De um tempo para cá eu venho me ocupando disso. Sobretudo da reeleição. Sou obrigado a passar por outros itens dessas constituições. Dentre os quais, na África, o continente africano, coitadinho, né? Muito mais falado do que estudado, pois eu fui lá estudar o continente africano. Então, os países africanos que têm Constituição e que ela foi precedida de Constituinte, sobretudo no final dos anos 90, ocasionalmente no final dos anos 80, ocasionalmente, a maioria nos anos 90, todas elas têm uma carta de intenções maravilhosa. Todas, Luanda, Etiópia, todas têm. Todas falam na garantia da dignidade da pessoa humana, todas falam na segurança da inviolabilidade da vida, do patrimônio. Algumas estabelecem questões relacionadas ao meio ambiente logo no preâmbulo. Pois bem, isso é irrealizável também, porque são países notadamente pobres e pertencem a segmentos constitucionais incomparáveis, são tribos. É inimaginável um sistema constitucional africano similar ao nosso. Não há como prospectar isso. Então eu quero te dizer o seguinte, a maior parte das constituições estabelece isso. As constituições europeias são pródigas nisso. A Constituição da República Tcheca, por exemplo, tem alguns episódios nela que, na verdade, lembram a extinta Tchecoslováquia,
Quem conhece a República Tcheca, quem conhece Praga, sabe que lá eles fazem questão de retratar o que era antes e o que é hoje. Há um bairro em Praga mantido intocado, como uma espécie de museu a céu aberto, do que era antes. A licença maternidade na República Tcheca chegou a ser de 3 anos. É um delírio. Então, nós temos aqui no Brasil um cenário hoje que dificulta a relação de emprego, que é a licença maternidade na extensão que ela tem hoje. Não vai aqui abominá-la, não é isso. Agora, as constituições, mundo afora, contêm os seus delírios. Elas não são melhores ou piores, elas são próprias e carregam os seus vícios. Então eu vou te dizer o seguinte, um pressuposto básico para uma constituinte exclusiva é que haja uma convulsão social e um profundo desregramento. Nós não temos elementos suficientes para isso. Só nesse caso? Doutrinariamente é o que se tem. O constitucionalista que melhor estudou isso, o Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi suplente de senador, vice-governador, e tenho ele como um dos constitucionalistas mais ativos do Brasil, em vida prática, não o gabinete. O excesso de gabinete gera isso aqui. Sim. Eu digo vida prática, eu respeito a teoria, eu tenho maior apreço por doutrinadores e teóricos, mas a vida é feita de coisas práticas e a vida é curta. Então é preciso que haja pragmatismo. Na minha opinião, o Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho foi o que melhor se debruçou nos contornos desses assuntos. E todas essas constituições do globo, de um modo geral, porque nem todo o planeta é constitucionalizado. Sim. Elas têm essas utopias. Acontece que, dentro desse quesito, eu te diria que a Constituição mais bem delineada por ser enxuta e por ser objetivamente pragmática é a Constituição norte-americana. Por quê? Porque lá são lançados elementos de natureza principológica e não minúcias. Isso cabe à lei ou ao mercado regular, que é a realidade. A Constituição norte-americana fixa, desde 1787, que o mandato do deputado é de 4 anos, de 2 anos, que o mandato do presidente é de 4 anos, e que lá nos Estados Unidos, desde 1787, o deputado federal pode ter um mandato e uma recondução. Depois ele para. Ele não é eterno, ele não é feudal. Ele não dispõe de um gabinete vitalício, como acontece aqui no Brasil. Então, são relações distintas. Eu te diria que a Constituição é assunto sério demais para congressista. A Constituição, o direito constitucional, é assunto demasiadamente complexo e importante para pessoas que não têm aptidão para debruçar-se sobre esse assunto. E quem fez a Constituição americana não foi uma Assembleia Constituinte. A Constituição americana foi escrita por uma pessoa, Thomas Jefferson. E aí? Como? Então a solução para uma boa Constituição não com menos alterações durante a sua história, não é? Sim, a Constituição mais longeva da história da humanidade. E com vitalidade. E com vitalidade. E não há necessidade de mudança nos próximos anos. Nas próximas décadas, vamos dizer assim, ou séculos. O que nos leva a ter 101 emendas à Constituição? O que nos leva? O que tu acha? O que nos leva é que vai mudando as correlações de força dentro da sociedade. Ou seja, a Constituição foi engessada de tal forma que a cada mudança da correlação dentro de uma mesma legislatura, ou seja, não se precisa fazer uma nova eleição para mudar a correlação de força. Dentro da mesma legislatura existe aquele fluxo dos interesses da sociedade e isso conduz às alterações da Constituição. As alterações são todas feitas para tentar fazer com que o Estado continue funcionando. Porque se não se mudar nada, no outro dia o Brasil não consegue funcionar. Assim como hoje, se nós não mudarmos a matéria constitucional que consta dentro da Constituição, nós não vamos chegar em dezembro. Dezembro o Brasil não vai ter recursos para continuar funcionando. Coisas como função social da propriedade, quando foram enxertadas na Constituição? Esse assunto? Esse assunto é um assunto gravíssimo, porque isso aí muda todas as relações de propriedade no Brasil, isso aí flexibiliza o direito à propriedade. Não existe propriedade privada no Brasil. Não existe. No momento que tu tem uma função social da propriedade estabelecida em Constituição, tu está flexibilizando o direito à propriedade. Que é um conceito muito vago. Se eu decidir que o teu móvel não está cumprindo função social, eu posso tomar de ti e entregar para o Antônio Augusto. O conteúdo de vagueza na função social, ou seja, tu não tem parâmetros para definir o que é função social. Belíssimo exemplo que tu usaste, Fernanda. Ou seja, qualquer juiz pode interpretar ao seu bel prazer. E a Constituição traz um negócio que é totalmente nefasto para a sociedade. No momento em que um juiz faz um concurso público, ele não recebeu nenhum voto.
Ele fez um concurso, ele estudou e passou num concurso. E este juiz, ele não pode mais ser mexido, ele não pode ser movido, ele não pode ser tirado de uma comarca. Ele só sai daquela comarca se quiser. Ele só é promovido se aceitar, se quiser ser promovido. E ele não tem compromisso nenhum com a sociedade que lhe paga o salário, não tem compromisso nenhum com os eleitores daquela cidade e quem produz a riqueza. O conceito de função social da propriedade é um conceito interno dele sem respeitar nenhum interesse social. E a sociedade que ele vai julgar não tem direito de tirá-lo de lá, não pode mudar, não pode afastá-lo do local. Ou seja, a sociedade é refém daquele juiz e dos conceitos que ele tem. E hoje, com o aparelhamento ideológico que a gente tem em parte do judiciário, tu ter um juiz ideológico julgando um caso desses é um estrago. É um estrago. Veja a Justiça do Trabalho, o estrago que promove na sociedade. Quantos empregos a Justiça do Trabalho vem acabando pelas decisões reiteradas que toma de destruir uma empresa secular, às vezes, uma empresa familiar, acaba por uma decisão judicial. A gente precisa de um grande revogaço nesse país, antes da gente ter uma constituinte nova. A gente estava aqui semana passada tratando da Revolução Digital 4.0, de toda a transformação que vai trazer no mundo, inovação, novidade, mudança nas relações de trabalho, né? De todos os tipos que vocês possam imaginar, vocês vêm acompanhando isso. E essa Carta Magna é um empecilho para o Brasil voar como poderia nessa revolução. Vocês podem ter certeza que a Carta, a Constituição do nosso país, do jeito que ela está colocada hoje, ela vai fazer com que o Brasil fique anos atrasado em relação aos outros países do mundo que não tem esse peso para carregar e que vão voar na nossa frente. Isso aí é sem dúvida. Só que é inimaginável que essa Constituição ela suprima essas questões. Por quê? Porque o legislador brasileiro, primeiro que ele tem uma formação muito diversa. Isso não chega a ser um pecado. Entretanto, a falta de formação mínima para o exercício do mandato leva a essa proliferação de projetos, de propostas de emenda à Constituição, que eventualmente num cochilo acabam restando inseridas no mundo jurídico. E nós temos uma problemática adicional nessa questão aqui, que diz respeito à falta de continuidade dos projetos nas legislaturas. Se o parlamentar debruça-se sobre um assunto, mas não é reeleito, a matéria não prospera na legislatura seguinte, ela é arquivada. Isso é fruto também de uma grande liberalidade que a Carta faculta, porque ela trata deputados e senadores com a mesma grandeza. Então, para que manter o Senado, se é uma casa revisora? Por que atribuir 8 anos a senadores? E existem algumas questões. A Constituição de 1891, que foi a primeira Carta Republicana, estabelecia logo na abertura que haveria, na região centro-oeste do Brasil, uma capital federal, 1891. E Brasília foi inaugurada em 1960. Ou seja, no século seguinte, na segunda metade do século XX, foi inaugurado Brasília. Eu quero falar mais sobre a capital Brasília, mas na volta do nosso intervalo. O assunto está bom, a gente está com uma audiência excelente para o dia de final de campeonato. É jogo do Inter? Bem feito, eu sou gremista, eu estou aqui fazendo o programa com mais amor ainda. Uma mesa de gremistas. Voltando agora no segundo bloco, no oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. A gente está aqui com um debate sobre a Constituição de 1988 e as suas consequências para a sociedade, para o Brasil atual. Eu gostaria que vocês tratassem desse tema agora nesse segundo bloco. Quais são os maiores entraves? Tem como a gente falar isso de uma forma um pouco mais objetiva? Quais são os principais entraves do ponto de vista de cada um de vocês que essa Constituição traz para o nosso Brasil nos tempos atuais? Eu penso que é o seguinte, o Brasil é um país capitalista. A Constituição... Tentando ser. Tenta ser, melhor ser. Ainda não conhecemos o capitalismo. Pretende ser. Mas por que ela maltrata o empresário?
Por que ela maltrata o empregador? Por que ela maltrata a firma ou a empresa? Por que ela não desce a minúcias e estabelece, por exemplo, salvaguardas ao empresário, que gera todo um componente de riquezas? Por que ela não se deteve nisso? Por que ela se deteve em outras questões absolutamente periféricas? Por que ela não esmiuçou a questão atrelada à garantia do emprego, desde que, ou seja, que houvesse um equilíbrio? Ou, quem sabe, houvesse um padrão para algumas premissas de natureza nacional, como a saúde e a educação, houvesse um planejamento nacional. O ex-presidente, falecido presidente, evidentemente, Eurico Gaspar Dutra, elegeu-se em 1945, na eleição do dia 2 de dezembro, com o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Educação. O que mudou e evoluiu seguramente nesse assunto? Outra coisa a ser levada em conta. Isso não é populismo? Desculpa te interromper, mas não é populismo tu querer propiciar tudo? Mas é óbvio, torna-se irrealizável. Veja, há uma figura na República... Mas aí a culpa não é de quem propôs, é isso que eu quero colocar. A culpa é do eleitor que elege. A pessoa que propôs é visto como um santo. Olha como ele é bonzinho, cuida da gente, o pobre povo. Mas quem não consegue realizar depois, que são os prefeitos lá na ponta, que vão ser os criticados e os culpados, porque... Mas eu vou te dar um exemplo. A culpa é sempre de quem não consegue fazer. Quer ver um exemplo? Nunca é de quem propôs o absurdo. Quer ver um exemplo de ordem prática, como tu disseste, de prefeituras? Os governos anteriores visualizavam na produção da linha branca o consumo, o acesso ao conforto. Ok, legítimo, mas sem refletir corretamente em torno desse assunto. Por quê? Porque há um repique no município. Porque essa linha branca ela é isenta de impostos. O município deixa de auferir impostos a partir do negócio, do comércio, da circulação dos contratos, das riquezas. Isso é uma coisa que o PT gostava muito de fazer, desonerar os impostos municipais. Mas aí o prefeito... Lembra disso? Ele tinha uma realidade orçamentária votada pela Câmara. A lei do plano plurianual, a lei orçamentária, certo? O quadriênio vinculado a uma lei municipal. Uma estimativa, uma perspectiva e a questão do gasto. Aí o governo federal isentava, o município não arrecadava e o prefeito ficava numa situação de irresponsabilidade fiscal, porque o governo dito federal, que de federal não tinha nada, era um governo partidário, de federal não tinha nada, não havia federação no governo do PT. Mas o prefeito ficava dependente do governo federal. Aí Mas eu me lembro, vinha a dona Dilma inaugurar escola e entregar trator nas prefeituras. Mas qual é a escola que é da União? Qual é a escola da União? Mas isso é proposital, Antônio Augusto. É não só proposital, como gera hoje uma ilusão. Qual seja? Veja bem, essa linha branca. Isso não reflete. Um exemplo concreto. As emendas parlamentares. Os parlamentares hoje se dão ao luxo de visualizar no mapa, sobretudo em mira da reeleição, eles estabelecem o seguinte: lá onde o Dr. Vinícius Boeira é o prefeito, nós vamos designar para ele 2 ambulâncias. Muito bem, vão as 2 ambulâncias lá para o município. Aí o Vinícius recebe as ambulâncias, mas ele não queria as ambulâncias. Ele queria outro tipo de investimento, porque a ambulância para ele é desnecessária. Ele não precisa, não que ele despreze a ambulância. Ele tem um sistema de saúde organizado. Há um município mãe, há um município... Mas vem de cima para baixo uma imposição. Aí vem, recebe lá no pátio da prefeitura 2 ambulâncias. Ele não queria exatamente a ambulância. Não vai desprezar, mas não era a prioridade do município. Estão lá as 2 ambulâncias. Caso prático. O prefeito não tem motoristas para as 2 ambulâncias. Não pode designar um CC para dirigir as ambulâncias. Mas e aí isso resulta aconteceu no quê? durante o governo do PT. Lembra das unidades básicas de saúde? Foram construídas várias, os prefeitos não tinham como colocar nem equipamento, nem gente para trabalhar. Tem muitas obras públicas que ficam abandonadas porque não interessam à comunidade. Mas eu me arrisco a dizer, Fernanda, que essa Constituição, toda ela é uma trava, é um freio de mão puxado para o desenvolvimento. As relações humanas são dinâmicas. Como nós pretendemos viver num país capitalista, nós dependemos de oferta e procura, nós precisamos de produção de riqueza para a sociedade. As coisas não surgem do ar, as coisas têm que ser criadas por alguém, têm que ser inventadas por alguém, e nós precisamos dar liberdade para que as transações voluntárias aconteçam, sob pena da gente não gerar riqueza e não satisfazer a fome, as necessidades básicas e as necessidades secundárias e terciárias da sociedade.
A Constituição, no momento que ingessa vários exemplos, mas exemplos práticos, por exemplo, nós temos a obrigação de todos os municípios do Brasil ter Câmara de Vereadores com um número mínimo de vereadores. Nós temos municípios no Brasil em que nós temos em área urbana menos de 1.000 pessoas. O município inteiro, muitas vezes, não tem, e isso muitas vezes, nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, e acho que mais de 70% deles são deficitários. Por que esses municípios tão pequenos têm a obrigação de ter um prefeito, um vice-prefeito, secretários municipais e mais Câmara de Vereadores com assessores e funcionários públicos? E funcionários públicos que não podem ser demitidos. Por que nós não damos liberdade para o município e aquela população pequena, como existe nos Estados Unidos, tem municípios que não têm prefeito, ele tem a figura de um síndico, de um gestor municipal que é contratado para cumprir metas como se fosse numa empresa. Se ele não cumprir aquelas metas num determinado período, ele pode ser posto para fora e chamado outro. Mas isso precisa de uma mudança constitucional. Claro que sim. Tu me perguntasse, e para o Antônio Augusto, o que eu via que essa Constituição era de trava para o desenvolvimento. Por favor, continue. Então, isto já é um empecilho para o crescimento. Por quê? Porque no momento em que tu gera mais despesa para aquele município do que capacidade o município tem de arrecadação, nós não vamos conseguir desenvolver aquele município nunca. O município nunca vai conseguir ter uma estrada asfaltada, não vai conseguir ter um posto de saúde, que também, no meu ver, não é obrigação do município nem do Estado dar. Ou seja, esse é um exemplo que tu gera despesa. Segundo, a Constituição gerou uma massa de funcionários públicos com um crescimento vegetativo de despesa. Ou seja, se nós não fizermos nada, se o Congresso Nacional e o Governo Federal não acender a luz para trabalhar, no outro ano nós vamos ter uma despesa maior, independente da arrecadação. Esses funcionários públicos não podem ser demitidos. Ou seja, nos Estados Unidos, se tu tem uma crise que afeta um determinado estado ou determinado município, tu demite os funcionários públicos porque tu não tem dinheiro para pagar. Nos Estados Unidos tem municípios que decretam falência. Aqui no Rio Grande do Sul... O município pode entrar em falência nos Estados Unidos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais de 85% da receita, e não é pouca receita. Mais de 85% da receita do Rio Grande do Sul vai para pagamento de pessoal. Como é que nós vamos conseguir fazer com que a sociedade desenvolva se nós temos que cada vez arrecadar mais? A função hoje do Estado não é gerar condições para o desenvolvimento da sociedade, porque o Estado não tem que entregar nada, o Estado tem que não atrapalhar. Mas o que o Estado é hoje obrigado a fazer? A cada vez atrapalhar mais e arrecadar mais para poder fazer frente às suas despesas insonegáveis e imutáveis. Qualquer governante hoje eleito... E tudo que está escrito ali. Qualquer governante hoje eleito, seja prefeito, seja governador ou seja presidente da República, ele não pode fazer nada muito diferente um do outro, independente de ideologia ou de partido político. Por quê? Porque a receita está engessada e a despesa está engessada. A única coisa que um governante pode fazer hoje é tentar aumentar impostos e aumentar a arrecadação, cada vez pressionando mais e jogando o cidadão na ilegalidade. Quantas coisas que se faz hoje... Hoje eu estava comentando lá no escritório, que estava num jornal aparecendo uma farmácia com uma faixa assim, Viagra genérico a tantos reais, tantos comprimidos. Eu, no meu escritório, nós trabalhamos com direito empresarial, alguns anos atrás, isso em 2006, ou seja, há 13 anos atrás, nós tivemos um cliente numa farmácia que respondeu um processo que a pena mínima era de 10 anos de reclusão. Sabe qual é o crime que ele praticou? Qual? Vender um Viagra genérico. Porque a lei estabelece que tu adulterar perfume ou adulterar medicamento, a pena mínima é 10 anos de prisão. É mais do que então, hoje, a lei permite que se venda o Viagra genérico. Muito fácil. Há 13 anos atrás não permitia. O Estado jogava o cidadão na ilegalidade. Venda de
medicamento genérico da mais pena que homicídio culposo no Então, Brasil. Gente, se nós ficarmos aqui a noite inteira conversando, até a decisão da Copa do Brasil do ano que vem, nós não vamos esgotar a quantidade de malefícios que traz esta carta eu vou constitucional ler alguns à sociedade comentários, brasileira. assim, porque as pessoas estão ficando indignadas com o que a gente está dizendo, né? E elas querem saber se tem uma saída. Guilherme Peterson. O Brasil, infelizmente, continua sendo o Brasil, um país positivista e dependente de papéis e cartórios. Um grande abraço para o Guilherme Peterson, um excelente médico. Também acho. Clarice Lerren-Wolf. Assustadora essa questão da função social da propriedade a que estamos sujeitos. Marla Malu. Excelente programa de debate com 2 notáveis advogados. Parabéns. Sandra Paraguaçu, muito bom o programa. Aí o Guilherme pergunta aqui, ó, ele coloca que a Constituição deveria ter nos primeiros 5 artigos: o Estado não tem o direito de restringir o indivíduo de trabalhar, de trocar os frutos de seu trabalho, de impedir no seu livre pensar e seu discurso. A Constituição deveria ser apenas a restrição dos poderes do Estado, como tu já tinha colocado. Tá? O Arno Vinge. Constituição de 88, projeto de poder do Ulisses. Pobre Ulisses, que o helicóptero derrubou. Roberto Borges. O problema é que a nossa Constituição foi redigida de forma totalmente desvinculada da realidade brasileira. Colocou no papel direitos que sequer se sabia, à época se seria possível concretizar. Hoje estamos vendo o estrago que tal concepção trouxe ao Brasil. Ele fez vários comentários. Marcos Ebert. E como se muda isso? Precisamos de uma mudança urgente. Tem saída? Tem. A curto prazo, não, olha aqui, diz, né, a Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 5º, o mais extenso em torno das histórias da carochinha e todas as vantagens pseudo-aplicáveis. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, uma matéria... Isso parece mágica. Pois é, mas é assim. As crianças querem isso. O fetiche Parece que eu falei mágica. do legislador brasileiro é entender que ele cria uma lei, publica no Diário Oficial e, por um passe de mágicas, os problemas se resolveram automaticamente. Que coisa. É isso aqui. Uma aplicação imediata, automaticamente. Mas é a receita. Acabou o dinheiro. Quer ver uma coisa que é com os dias contados? Universidade pública. Mas a gente está vendo isso acontecer aqui em Porto Alegre. O prefeito disse que não tem dinheiro para pagar, a justiça vai lá e diz, paga. Mas... Aí o governador diz, nós temos uma LDO deficitária e eu preciso congelar as despesas para o ano que vem. Aí vai lá a justiça e diz, não vai congelar. Mas te lembra que eu te disse que o juiz se elege e não tem nenhum voto e não tem compromisso com a sociedade que paga o salário? Ele tem compromisso somente com a própria consciência. Isso é surreal. Mas é que essa Constituição, ela não se aplica à realidade brasileira. Ela foi tão entusiasmada por coisas que estavam reprimidas, por conta de conceitos que já estavam superados no tempo e no espaço no período da Constituinte, mas ela foi, digamos assim, enxertada com esses... São delírios. Nós temos uma Constituição Federal que, na verdade, o que ela assegura mesmo aqui são cargos vitalícios. A vitaliciedade dos cargos. Isto sim. Agora, o empresário brasileiro fica sempre à mercê, porque ele não encontra no livrinho a mágica que diz aqui, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Essa imediatibilidade, ela não pode frutificar o tempo todo, porque as coisas têm limites, e coisa no sentido jurídico, desde o pré-sal até a etiqueta da mercadoria no supermercado. Nós temos um caso tão grave aqui no Brasil, a partir dessa Constituição, que ela diz que, em caso de furto num estabelecimento, o Supremo vem aplicando a pena do princípio da insignificância. É insignificância o furto? Mas pergunta para o empresário se todos os dias que ele sofre um furto, ele não sente o baque do quebra de caixa. Isso me deixa tão indignada, gente. Vocês conhecem essa determinação do Supremo? Se roubarem o teu celular na rua... É crime de bagatela. É exatamente isso que o Antônio Augusto falou. É princípio da insignificância. E eu fico tão indignada porque eu vejo assim, ó, a pessoa que precisa do telefone para trabalhar, tá? A pessoa assalariada que passou ali, comprou o celular em 24 vezes, tá pagando, aí vai lá, rouba o telefone, tira da pessoa
todos os contatos que ela tinha, a forma dela de trabalhar, é a massagista, é a pessoa que trabalha com pequenos serviços, fica à mercê. Sabe quem é que... E aí o Supremo vai lá e diz assim, teu telefone não vale nada, querido. É isso. Sabe por que isso? Se cria esse princípio do crime de bagatela, o princípio do crime da insignificância? É porque quem cria este princípio tem um salário exatamente igual àquele procurador do Ministério Público de Minas Gerais que estava reclamando que ganhava 24 mil. Que era micharia. Ele disse, meu salário é uma micharia. Só que é o básico, ele ganha... Tu sabe que nenhum procurador no Brasil, seja estadual ou seja federal, nenhum ganha 24 mil. É mentira. Nenhum. Ganha mais. Ganha muito mais. Ele é o básico. Aquele que reclamou ganhou, neste ano de 2019, uma média de 60 mil por mês. Isso é muito nojento. Pega o portal da transparência do TRF4, do TRT4 e do TJ do Rio Grande do Sul, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tu vais ficar apavorada com o que ganham aqueles privilegiados que não têm o seu salário parcelado como os funcionários do Executivo. Aproveitem o intervalo agora e deem uma pesquisada então no portal da transparência, conforme a dica do Vinícius Boeira, e vamos chamar os comerciais. Mais pesou, né? Voltando agora no último bloco do nosso Cruzando as Conversas sobre a Constituição de 1988 e as suas consequências no Brasil. Num oferecimento Galeazzi Sul, há 40 anos da evolução dos metais e de Mais Sons Clínica de Audição. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre os novos aparelhos de audição da Mais Sons. É muito importante que você saiba que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição, com aparelhos que a gente quase não enxerga, com uma equipe especializada, com todo tipo de oportunidade para quem quer recuperar a capacidade de ouvir. Quem tem dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e principalmente pacientes que não se adaptam com próteses auditivas tradicionais. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo à clínica de audição Mais Sons. Liga no número 3061-7373 e agende a sua consulta. É a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição que você só encontra na Mais Sons. Gente, a gente tem 8 minutos no encerramento e um mundo de assuntos para a gente tratar. Eu gostaria de deixar assim 4 minutos para cada um de vocês, para a gente fazer tipo um pinga-fogo, de como é que a gente poderia destravar o Brasil, se é com um revogaço pontual, se tem como a gente pressionar o Congresso para alterações pontuais, se a gente precisa de mais MPs da liberdade econômica. Qual é a opinião de vocês dois sobre isso? Bom, porque tem que ter uma luz no fim do túnel, né, gente? Não pode só jogar um monte de desgraça na cabeça de quem está nos assistindo e não indicar uma saída, né? Nós vivemos um país que se diz democrático, né? Com todos os problemas que nós enfrentamos e com todas as mazelas que aqui nós já discutimos. E nós temos uma sociedade que tem apreço pela democracia. Mas aquele filho do Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, que escreveu que numa realidade democrática as mudanças não se dão da forma tão rápida como se gostaria. Ele disse uma verdade. É uma verdade, não se pode criticá-lo por isso, ou seja, e quando ele diz o nós, seja qual for o nós, seja mais à esquerda, mais à direita, mais liberal, mais conservador. As pessoas têm que ter paciência. Então, não existe um portal mágico onde nós vamos entrar após uma eleição e todos nós vamos voltar para casa. Com todas as pessoas que nós temos conversado, e eu fiz muitas amizades depois de 2013, quando começaram os movimentos de rua, eu conheci pessoas maravilhosas e que as pessoas, algumas delas dizem assim, quando é que vai chegar aquele momento que nós vamos poder voltar para casa e parar de ficar gritando na rua e parar de fazer manifestações? Exatamente isso, ou seja, as pessoas têm que compreender que a liberdade se perde ao longo de uma geração. A liberdade não é hereditária. Se nós não mantivermos a vigilância constante, jamais nós poderemos ter a certeza que os nossos filhos terão a liberdade que nós gostaríamos que eles tivessem. Então, as mudanças não se farão automaticamente e nem por um portal mágico. As mudanças serão paulatinas
E a cada ano que passa se dará alguns passos para frente e alguns passos para trás. Por quê? Porque é do jogo democrático a correlação de forças. Ou seja, dentro dos grupos que existem na sociedade, não existe uma hegemonia. A cada assunto que for tratado, este grupo vai se dividir. Mesmo aquele grupo que se entende mais conservador, ou aquele grupo que se entende mais liberal, ou aquele grupo que se entende mais socialista, senão não haveria dentro do PT aquela enormidade de correntes políticas. Por quê? Porque mesmo com algumas coisas que os unem, existem muitas que os desunem. E não é só na esquerda, isso na direita, no centro, em todos os lugares. Então, as mudanças serão de acordo com as correlações de força dentro da sociedade. E sempre haverá aquelas barreiras, aquelas âncoras de tempestade. Quem já andou de barco sabe o que é uma âncora de tempestade. É como se fosse um balde com uma corda com alguns metros atrás do barco, que faz com que o barco não vire nas ondas. Ou seja, quando ele vai capotar na onda, a âncora de tempestade dá aquela travada para que ele consiga continuar navegando. Ou seja, para que nós continuemos a viver um momento democrático, nós temos que ter estes jogos. Eu estou imaginando aos trancos e barrancos, assim. E é assim e é assim que nós temos que nos acostumar. Agora, as mudanças, as pessoas têm que ter, o telespectador que nos assiste, tenha em mente, as mudanças somente ocorrerão se a cada eleição nós começarmos a escolher melhor os nossos candidatos. E manter uma renovação. Porque somente através das instituições é que nós encontraremos as saídas. Se nós tentarmos buscar saídas fora das instituições, nós vamos entrar num buraco, numa barra funda que não vai ter fim. Ou seja, escolham os seus candidatos, acompanhem os seus candidatos ao longo dos anos e cobrem dos seus eleitos. A primeira mudança que tem que ocorrer, que vai ser a mãe de todas as mudanças, é a mudança do sistema eleitoral. Nós precisamos escolher candidatos que sejam adeptos do voto distrital. A segunda grande mudança que nós precisamos é adotar um sistema de governo mais democrático, um sistema parlamentarista de governo, onde nós teremos 6 poderes e não mais 3 poderes, e aí nós não teremos mais um dono do Brasil como temos hoje. Eu esqueci de colocar aqui que o Vinícius é presidente do movimento parlamentarista brasileiro. Essa causa é uma causa querida, eu acho que para todos nós que estamos nessa mesa. Que aqui. Completa 21 anos de atividade, dia 15 de outubro, comemorará no dia 25 de outubro os seus 21 anos, na churrascaria Galpão Crioulo do Parque da Harmonia. Estão todos convidados e nos reunimos todas as segundas semanas de cada mês. Todos convidados, mas cada um paga o seu, porque não existe R$40 grátis. R$40 por pessoa a adesão lá. Por favor, Antônio Augusto. Diz o preâmbulo da carta e o capítulo inicial, todo ele calcado nisso. República Federativa do Brasil, República Federativa Brasileira. Ficção científica. O artigo 18 fala na autonomia dos entes federativos. Talvez fosse o momento de pensar numa proposta de emenda à Constituição, devolvendo aos estados mais autonomia tributária, mais autonomia penal, mais autonomia tributário-constitucional, administrativa, criando figuras de autonomia verdadeiras, não fictícias, não deliradas. Com relação a isso, penso que isso forneceria uma liberdade de organização do Estado-membro, quiçá do município, desprendido das amarras que a União estabelece. Uma boa saída isso, hein? Devolver... Teria que ser uma reforma do Pacto Federativo de verdade. Essa é a proposta. A segunda questão, eu lancei o ano passado um livro chamado Ousadia, Utopia e Reforma Política. Um dos itens que eu abordo, que eu pormenorizei ali, foi a questão do ensino da cidadania para as crianças. Nós temos 4 porquês no Brasil, 2 juntos, 2 separados, com e sem acento. Então há uma pluralidade de porquês, mas não se ensina para as crianças nas escolas o elemento básico, o que é república, o que é federação. Eu acho que é fácil colocar essa ideia dentro das novas escolas cívico-militares que vem aí. Então, é preciso ensinar, início. Porque se tu não formares uma criança, se tu não tiveres possibilidade de ensiná-la, estabelecer as distinções que existem, por exemplo, entre os ministérios públicos, quais são eles? Elucidar o Poder Judiciário, que não é só o Supremo Tribunal Federal. Todos os estados têm o seu Supremo, que é o respectivo Tribunal de Justiça, os TRFs.
Ensinar para as crianças essas coisas de modo a persuadi-las a estudar, seduzi-las com o estudo. Então, a reforma política passa pelo ensino de USPB, moral e cívica, o nome que tiver, mas um resgate de um princípio básico, qual seja, elucidar, explicar. Então, eu creio nisso, tanto que o nome do livro é Ousadia, Utopia e Reforma Política. Penso que a redução do Congresso Nacional é premente. Nós não podemos ter 513 deputados federais e 81 senadores. É demasiado, eles não conseguem se sentar. É muita gente para pedir emenda. Tem muito jejum no Congresso Nacional, eles não conseguem raciocinar, eles não sabem verbalizar o que pensam. Esses dias, fazendo uma pesquisa, me deparei com uma proposta num projeto de lei, o parlamentar invocou texto de lei revogada. Quer dizer, isso é um assinte básico. Então, eu penso que o resgate da federação, mas uma federação de verdade, não uma federação de papel, uma federação onde o Estado-membro tem iniciativa tributária, onde o Estado-membro tem iniciativa previdenciária livre das amarras federais, onde o município tem autonomia para estabelecer cláusulas efetivamente reais em torno das suas premissas de vida na cidade, e não atrelado a um plano federal, porque às vezes o município é eminentemente agrário, é eminentemente industrializado, e outros não. A indústria não chegou a todos os municípios. E uma questão que me parece fundamental nisso tudo é estabelecer quais são realmente os direitos fundamentais. Porque uma coisa... Isso é muito importante. Uma coisa é a ótica constitucional genérica. No plano do tributo, a prioridade não é esta. No plano da Previdência, a prioridade não é essa. Na legislação eleitoral, nem tudo tem a mesma grandeza que o artigo 5º, que o artigo 18, que o artigo 60 estabelecem. Ou seja, é preciso tratar esses dispositivos com as peculiaridades que eles têm. E não vai ser a Constituição que vai dirimir isso. Uma palavra que tem sido muito utilizada, né, que é a lipoaspiração da Constituição. Essa expressão tem nome. Foi um cavalheiro chamado Nelson de Azevedo Jobim. Ele utilizou essa expressão e agora todos se locupletam da expressão. Foi ele que utilizou a expressão pela primeira vez e ela vem sendo disseminada. Então, o que o ex-ministro Nelson Jobim, pelo qual eu não nutro a menor simpatia, mas ele foi feliz na expressão. Ele disse que precisa enxugar esse documento de modo a torná-lo mais leve e mais factível, coisa que ele não é. É o tal do revogaço que a gente precisa eleger mais deputados federais que levem isso ao cabo e consigam fazer. Enxugar, revogar, desburocratizar, simplificar, para a gente poder ter um país mais leve e com uma Constituição mais moderna. Agradeço aqui os dois convidados da noite, né? O Antônio Augusto, que além de tudo é um brilhante escritor, recomendo todos os livros dele. O Vinícius Boeira, advogado, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. E convido vocês a estarem com a gente aqui amanhã de novo, nesse mesmo horário, para receber o Roberto Rachevski e a Gabriela Lamb, que vão debater Ayn Rand, objetivismo e liberdade. Haverá uma conferência nesse final de semana para tratar da obra da autora. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.